Muito bem, hora de oração, mais um dia na presença do Senhor em nome de Jesus. Vamos orar, clamar ao nome do Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que Ele é fiel. Como você está? Como tem passado? Tudo na bênção, na paz do Senhor? Envia os teus pedidos de oração que vamos apresentar ao Senhor em nome de Jesus. Chegou então o dia da provação. Bispo, dia da provação? Pois é. Acredita? Dá para acreditar? A gente queria o livramento, a gente esperou o milagre. Até olhamos a nossa conta, saber se o anjo tinha feito um depósito, se Daniel ia de repente aparecer para interferir naquela situação, mas não aconteceu. Teve que passar por ela mesmo. Que coisa, hein? Veja bem, Daniel capítulo 3, o versículo 19 em diante. Então, Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. O homem ficou literalmente endemoniado, manifestou tudo aquilo que ele falava, todas as testemunhas, aquele ambiente todo, o desrespeito que ele sofreu pela sua palavra, subiu realmente no coração dele aquela revolta, aquela ira por completo, porque como que poderia ser uma pessoa numa posição de autoridade tão grande como aquela ser afrontada daquele jeito? Sabe por quê? Os homens são vaidosos, os homens eles têm zelo pela sua posição, pela sua postura, pelo seu cargo. Como Jesus disse que os fariseus eles se alegravam em sentar nos primeiros lugares da sinagoga e alongar os seus filactérios, eram as pontas das suas vestes, eles ficavam alongando. Sabe, eles se alegravam com aquilo, seu cargo, sua posição, sua imponência. Mas o meu Deus, ele se despiu da glória e se fez homem de carne e osso. O meu Senhor e Rei Salvador, ele abandonou a presença do próprio Pai para nascer no ventre da Virgem, viver uma vida sobrenatural, uma vida de milagres, viver uma vida que também era comum do lar, em todos os níveis de provação que eu e você podemos imaginar que um homem pode passar, padecer na cruz, para que estivesse sobre ele o peso que me alivia, que tira de mim o peso, estivesse sobre ele, para que o castigo que me traz a paz estivesse sobre ele. Mas os homens não, eles querem ser obedecidos, eles querem ser donos, eles querem ser mandantes, capatazes, senhores feudais. É isso que eles querem. E se sua posição ou seu cargo for arranhado, ameaçado, afrontado de alguma maneira, loguinho eles já preparam, se não como o rei da Babilônia, uma cerimônia com uma fornalha acesa, preparam pelas costas uma emboscada depois de 1 ano contra um pastor, contra um irmão, contra um pai. O diabo é sujo, vingativo, assim como Nabucodonosor, que no fundo não estava ao controle de nada, porque ele estava só prestando contas à lei que estava determinada lá para que ninguém pudesse acusar a ele mesmo de fraqueza contra a própria estátua que ali estava. Então Satanás é sujo, mas os argumentos da carne naquele momento são terríveis. Mas indo mais adiante, vem essa provação sobre eles. Versículo 20. Ordenou aos homens mais poderosos, veja, que estavam no seu exército, que atassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançassem na fornalha de fogo. Ele pegou ali os seus homens mais fortes, estavam mais próximos, agarraram os 3, os amarraram com roupa, com as vestes, com tudo. Então esses homens foram atados, veja, com os mantos, com túnicas e chapéus e suas outras roupas, e foram lançados na fornalha maneira acesa. Por que o versículo 21 declara esses detalhes todos? Não é para mostrar para a gente que aquilo era que nem palha, fogo em palha. A fornalha aquecida 7 vezes mais.
aquelas roupas todas, eles todos juntos ali, era atiçar o fogo num palheiro. Eu falei assim, isso que mostra o versículo 21. Era rápida aquela destruição, para que fossem consumidos rapidamente. Versículo 22. Porque a palavra do rei era urgente, e a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas do fogo, veja, mataram os homens que lançaram de cima para dentro Sadraque, Mesaque e Abednego. Irmão, como é que pode os homens mais fortes morrerem do lado de fora e os homens mais fracos não morrerem do lado de dentro? Como é que pode os homens mais poderosos de Nabucodonosor morrerem pela força do calor do lado de fora e os homens acusados e que foram julgados e culpados, condenados, caíram no meio das chamas mais consumidoras que poderia se imaginar e são livres, e são libertos, e são poupados? Que coisa tremenda! Esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Tem provação, bispo? Tem sim. Queria te dizer o contrário, mas Jesus disse, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. No mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Tem dia que deu ruim, tem dia que você tem que contar até 3, tem dia que tem que começar tudo de novo. É muito clara a palavra do Senhor, de Efésios, no capítulo 6. Tem de vencer o dia mal, tomai toda a armadura de Deus, para você vencer o dia mal, para você suportar as aflições e para você passar por cima das calamidades. É o que ele diz, esteja fortalecido no Senhor na força do seu poder, Efésios 6:10. Revestivos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra principados e potestades e dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, no dia da provação. E a provação está aí na pandemia, a provação nos sobreveio no 2020. A provação está por vir aí, o Apocalipse está profetizado de capa a capa na Bíblia. Jesus fala dos princípios das dores em Mateus, no capítulo de número 24. Resistir o dia mau e depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Você vai ver gente morrendo do lado de fora e você suportando e vencendo do lado de dentro. Porque Deus nos chamou para que vivamos a bênção, vivamos a bonança, mas para que nós também suportemos e superemos, para que nós venhamos a suportar e a superar também a tempestade. E ele vem, e ele honra, sabe por quê? Porque lá estão os seus propósitos, lá estão os seus objetivos, lá está a porção do chamado que ele tem nas nossas vidas. Deus não te fez para virar as costas diante dos teus inimigos, Deus não te fez para negligenciar o poder dele, Deus não nos chamou para religiosamente encontrarmos um versículo na palavra de Deus e então encontrarmos teologicamente uma explicação para dizer isso não é para mim, isso aqui não é para lá, isso aqui é lá, como eu já vi inúmeras e inúmeras vezes. Propósitos e obras tremendas de Deus ficarem pelo caminho em situações onde as pessoas acharam uma bela desculpa teológica para justificar a sua própria fraqueza. Em nome de Jesus, que Deus possa encontrar em nós força, autoridade, posicionamento e santidade, as armas espirituais e o poder de Deus em nós para suportarmos a provação, para vencermos o dia mau, para nós não sermos destruídos pela má notícia. Deus não aceitou quando Josué teve aquela intercorrência em função do caso de Acã. Está escrito em Josué, no capítulo 6. Deus não aceitou que ele estivesse prostrado. O Senhor disse a Josué, Josué, levanta-te. O mexicano diz, levanta-te, hombre. Né? Levanta. Então, meu irmão, minha irmã, nós não fomos chamados para estarmos prostrados. Veja,
Josué, no capítulo 7, versículo 10. Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, por que estás prostrado assim sobre o seu rosto? Ele havia tomado um golpe muito duro na cidade de Ai. Perdeu, foi derrotado, virou as costas, homens morreram, ficou com medo daquela notícia se espalhar em tudo que era canto. Mas o Senhor disse: levanta, levanta, porque o nome dele vai ser glorificado na tua vida em nome de Jesus. Pai de amor, essa é a tua palavra e temos ouvido a tua voz. Dá-nos graça na hora da provação, na hora da má notícia, na hora, Senhor, daquilo que não entendemos, diante, ó Deus, de ameaças, de guerras e de rumores de guerras, diante, Senhor, de caminhos que compreendemos e vemos e o Senhor nos mostra que são caminhos difíceis, dias difíceis, anos que seguirão difíceis. Dá-nos graça que sejamos fortalecidos em pleno juízo espiritual e fé abundante. Como o Senhor disse a Pedro: Pedro, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Dá graça ao teu servo, à tua serva na provação. Dá graça ao teu servo e à tua serva no coração. Dá graça ao teu servo e à tua serva, Senhor, em sua mente, nas obras de suas mãos, em seus caminhos. Livra, poupa, abençoa, livra dos desgastes, aquele que está por se entregar, Senhor, de maneira resoluta, de maneira resolvida, às camas da derrota do inferno, aos pratos de lentilha. A aprovação da fé por necessidade, Senhor. Caia por terra, seja repreendido esse mal. Age, interfere, intercede. Confirma a tua obra, o teu poder no Espírito, Senhor. Eu clamo, intercedo, apresento cada necessidade de cada servo e cada serva tua e os abençoo. Seja o teu nome glorificado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Medite, explore mais esse assunto. Eu não quero que o vídeo se estenda mais, mas Deus nos chamou para que nós estejamos fortalecidos em pé. E se você precisar de alguma ajuda, pode me procurar. Sou o Bispo JR, estou na Igreja Renascer aqui de Itapecerica. Ou então você pode procurar aí o e-mail, me enviar, ou o WhatsApp, e eu quero orar por você e te ajudar e te abençoar. Fica com Deus.